Bom dia a todos, caríssimas e caríssimos alunos. Na aula de hoje, nós trataremos basicamente sobre as consequências jurídicas da extrapolação da jornada, a partir da possibilidade de prorrogação dessa jornada de trabalho ou de compensação da jornada de trabalho. Antes de adentrarmos especificamente nos critérios e regras relacionadas à prorrogação e compensação da jornada de trabalho, eu já gostaria de antecipar que quando a gente fala em consequências jurídicas da duração do trabalho e de repousos semanais num contexto específico, e aí eu estou falando sobre uma perspectiva mais prática, nós precisamos investigar basicamente 5 situações. Você se lembra que quando nós falamos sobre obrigações rescisórias, nós tínhamos aí um checklist de 9 situações. Guardadas as devidas diferenças, quando a gente analisa um caso concreto, uma questão específica, sob a perspectiva da extrapolação da jornada de trabalho ou do desrespeito a algum tipo de repouso semanal, nós teremos que analisar 5 questões. Tá? Então, isso é algo que é intuitivo para a maior parte dos advogados, juízes, procuradores, daqueles que atuam diretamente nas questões relacionadas às ações trabalhistas. Mas vocês que estão tendo contato pela primeira vez com esta matéria, é importante que vocês sempre investiguem 5 situações. E aí, claro, numa análise mais aprofundada, vocês podem checar também a questão das férias, porque as férias acabam sendo uma situação um pouco à parte, tá? Porque ela é visível de uma outra forma. Mas, pelo menos, em relação aos repousos mais curtos, e em relação à extrapolação da jornada, são 5 hipóteses que vocês precisam analisar. Eu vou colocar na nossa projeção 6 perspectivas para ficar completo. Mas as férias, que seriam, digamos assim, a última questão, acaba que ela é analisada de uma maneira apartada, digamos assim, tá? De uma maneira apartada. Então, quais seriam essas situações? A primeira situação é a verificação da extrapolação da jornada. Se aquela jornada que foi acordada, que foi contratada, foi extrapolada ou não. Nós sabemos que a via de regra, porque existem categorias que têm jornadas diferenciadas, a jornada ordinária de trabalho máxima, segundo a Constituição, artigo 7º, inciso 13, é de 8 horas diárias ou 44 semanais. Então, nós precisamos analisar se, no caso concreto, a jornada contratada, que pode ser até inferior a 8 horas diárias e 44 semanais, mas não pode ser superior, foi extrapolada. Via de regra, o empregado brasileiro é contratado em uma jornada de 8 horas diárias, porque o empregador ele acaba preferindo contratar este empregado por 8 horas, porque acaba sendo, digamos, mais barato para ele. Ele precisa pagar, no mínimo, um salário mínimo para 8 horas diárias e 44 semanais. Tá? E o empregado ele depende desse emprego para sobreviver, por isso que também, no nosso costume, digamos assim, ou na nossa cultura relacionada ao mercado de trabalho, o empregado, via de regra, tem apenas um emprego. Em outros países é comum
né, em mercados mais dinâmicos e flexíveis, é comum o empregado ter 2, 3, 4 empregos. Aqui no Brasil, via de regra, não é que é proibido, mas via de regra, o empregado tem um emprego e trabalha o dia inteiro. E aí a primeira coisa que a gente precisa avaliar é esta jornada de contratada, que via de regra de 8 horas diárias e 44 semanais, ela foi extrapolada? Se ela for extrapolada, aí duas situações podem surgir. Ou haverá uma necessidade de pagamento de horas extras, ou esta jornada, esse excesso, né, de horas de um determinado dia deve ser compensado com a diminuição, né, em um outro dia, diminuição na mesma medida. Porque se não for na mesma medida, né, se a diminuição for inferior ao excesso de um dia, aí haverá um saldo positivo de horas extras e, né, o empregador deverá pagar horas extras. Isso é em tese, porque o que a gente observa muitas vezes é que o empregado extrapola a jornada e ele nem recebe horas extras, nem tem a jornada compensada. Então não é incomum isso acontecer, que é um pouco o retrato que nós temos, né, da realidade brasileira. Leis que não são cumpridas. Mas pela lei, se houver a extrapolação da jornada contratada, independentemente da duração dela, ou se paga horas extras, ou se compensa a jornada. Mas para compensar a jornada, existem regras, né? Como, por exemplo, a necessidade de se ter um acordo entre as partes de compensação. Não pode simplesmente compensar sem esse acordo. Depois nós iremos ver, né, cada uma dessas hipóteses. Aqui nós estamos focando apenas no tipo de olhar que vocês devem ter quando vocês encararem um problema. O Cristiano trabalhou durante todo o contrato de trabalho dele, os 3 anos de contrato de trabalho dele, das 8 às 20 horas, com 15 minutos de intervalo. O que ele tem direito? Ele trabalhou de segunda a segunda. Nessa hipótese, vocês vão ter que passar, como se fosse o nosso checklist, né, por essas 6 análises. Vocês vão ter que investigar o caso concreto a partir de 6 perspectivas. A primeira, relacionada à necessidade de pagamento de horas extras, extrapolação da jornada. A segunda é verificar se houve trabalho noturno. Nós não vimos o que é o trabalho noturno. Mas a legislação, já adiantando um pouco, nós iremos ver no momento oportuno, a legislação estabelece que o trabalho noturno do empregado urbano é das 22 horas às 5 do outro dia. Então, se ele trabalhou em algum momento neste intervalo, ele vai ter direito a um adicional noturno de 20% do trabalhador urbano e da redução da hora noturna. A legislação também estabelece que a hora noturna ela é reduzida quando comparada à hora física, aos 60 minutos que nós conhecemos como padrão de 1 hora. Só para vocês terem ideia, 1 hora noturna, que se equipara a 1 hora diurna, equivale no relógio a 52 minutos e 30 segundos. Depois nós iremos ver isso com calma. Mas o fato é que se o empregado trabalhou, por exemplo, de 8 às 23 horas, das 22 às 23 horas, ele trabalhou no período noturno. Então, nós precisamos converter esta 1 hora física, esses 60 minutos, em horas noturnas e ainda incluir o adicional noturno. Tudo vai fazer sentido, né, daqui algumas aulas, né? É só para adiantar. Mais uma vez, o objetivo desta primeira fala é que vocês, né, percebam ou se sensibilizem que quando vocês analisarem um caso de horas extras, uma jornada de trabalho, vocês têm que analisar sob essas perspectivas. A principal, horas extras. Tem ou não tem direito às horas extras? Tinha acordo de compensação de jornada? Não tinha? Ele extrapolou a jornada? Não extrapolou? Depois, ele trabalhou à noite, depois das 22 horas, ou entre as 22 e 5, se for um trabalhador urbano? Trabalhou. Então, a gente precisa fazer esta análise. Mas uma outra etapa que precisa ser investigada, já referente aos repousos, que ainda nós não vimos.
ele teve um intervalo, primeiro, ele fazia jus ao intervalo durante a jornada de trabalho dele normal. Durante o dia de trabalho, ele tinha que ter ali em algum momento um repouso para descanso e alimentação. Nós iremos ver quando que o empregado passa a ter direito a ter este repouso, rapidamente, até 4 horas por dia, né, a jornada não tem repouso intra-jornada. De 4 horas a 6 horas por dia tem direito a 15 minutos de intervalo, e a partir das 6 horas por dia tem direito a 1 hora, né, de 1 a 2 horas, e aí a majoração desse intervalo depende também de uma série de requisitos. Ele tinha direito ao repouso intra-jornada, ele teve o repouso integral, ou teve parcial, ou esse repouso foi suprimido, quais as consequências jurídicas disso? Nós iremos analisar também. Um quarto ponto é se entre um dia de trabalho e outro, né, ele trabalhou num dia, depois ele trabalha no outro, se há um intervalo interjornada gozado de maneira integral. E a legislação fala que esse intervalo tem que ser de 11 horas. Nós iremos analisar isso também. Não, ele parou de trabalhar meia-noite e começou no dia seguinte a trabalhar em um outro dia, né, às 8 da manhã. Então, ele não teve um intervalo de 11 horas entre um dia e outro de trabalho. Ele teve de 8 horas. Quais as consequências jurídicas? Né, a jurisprudência do TST entende que essas horas suprimidas devem ser pagas como horas extras. Se ele tinha direito a 11 e teve 8 horas, né, de intervalo interjornada entre um dia de trabalho e outro, ele faz jus a 3 horas extras. O quinto ponto: todo empregado tem direito a um repouso semanal remunerado. A cada 6 dias consecutivos de trabalho, ele tem direito a um de descanso, né, para que ele recupere as suas energias, para que ele possa ter os seus momentos de lazer, para que ele possa manifestar a sua fé, a sua crença, participar, né, de cultos, da missa, o que for, né, qual for a religião dele. Não, ele não teve esse repouso semanal, ele trabalhou no repouso. Quais as consequências disso? Né? Possivelmente, caso não haja uma folga compensatória, ele vai ter que receber este pagamento deste dia em dobro. Né, em dobro. E, finalmente, aquele item que fica um pouco à parte, que é das férias, que é do repouso anual. Né, nós já vimos, quando tratamos de horas extras, se ele tiver adquirido as férias e não tiver gozado, ele vai receber de forma simples, mas se o período concessivo dessas férias, o período que ele deveria gozar esses 30 dias de férias já se encerrou e ele não as gozou, ele vai receber essas férias em dobro. Nós vimos isso quando tratamos, né, das obrigações rescisórias. Em outras palavras, toda vez, vamos pensar, né, no futuro, que vocês sejam advogados, ou vocês sejam, né, juízes, procuradores, o que for. Mas todas as vezes que vocês forem analisar um caso, né, vamos colocar na função de advogado, que fica mais simples de visualizar. Vocês vão, né, uma pessoa procurou o serviço de vocês, fala: olha, fui mandado embora, não sei o quê, não recebi minhas verbas rescisórias. É importante que vocês não se foquem apenas, né, na questão rescisória, porque pode ser que haja outros problemas, né, em relação a este contrato. E, obviamente, a primeira pergunta que vocês devem fazer depois de entenderem a questão rescisória é: que horas que você trabalhava, como é que era a sua dinâmica de trabalho, enfim. E aí vocês precisam analisar sobre essas perspectivas. Tá? Então, quando a gente fala de duração de trabalho e repouso, a gente não está falando só de horas extras. A gente está falando de horas extras, a gente está falando do trabalho noturno, do adicional noturno, a gente está falando do intervalo intra-jornada, que é durante a jornada de trabalho, do intervalo interjornada, do repouso semanal e das férias. Né? Então, a nossa análise ela é muito mais abrangente do que aparenta ser. Tá? Então, vocês acabam precisando analisar sobre essas 6 perspectivas. Pois bem, iniciando a análise dessas 6 perspectivas em relação a este primeiro aspecto, extrapolação da jornada de trabalho. Como eu falei para vocês, aqui o importante é verificar qual é a jornada contratual. Como eu falei para vocês,
via de regra, a jornada contratual coincide com a jornada máxima admitida no contexto trabalhista brasileiro, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas nós não podemos presumir isso sempre, né? Então, enquanto advogados, vocês precisam investigar para qual jornada aquele empregado foi contratado. Possivelmente ele foi contratado, né, para a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, mas não necessariamente isso é verdadeiro. Né? Então, por exemplo, um vendedor de loja de roupa, do shopping, ele pode ser contratado por 8 horas diárias e 44 semanais? Perfeitamente. Mas muitas lojas, né, contratam em 6 horas. 6 horas diárias e 36 semanais. Então, naquele contexto em que o empregado foi contratado por 6 horas diárias e 36 semanais, as horas extras serão aquelas que extrapolarem a sexta diária ou a 36ª semanal. Tá? Já não é 8 horas e 44 semanais. Aí o limite máximo para aquele contexto é a jornada para a qual ele foi contratado, 6 horas diárias e 36 semanais. E o mesmo vale para categorias específicas que têm limites máximos, né, diferentes e inferiores àqueles estabelecidos na Constituição de 8 horas diárias e 44 semanais. Bancários, por exemplo. Para o bancário ordinário, o bancário comum, a jornada máxima é de 6 horas diárias e 30 semanais. Então, se a gente for analisar essas 6 perspectivas aqui de um bancário ordinário, eu não vou considerar a hora extra aquilo que ultrapassou a 8ª diária. Eu vou considerar a hora extra o tempo que ultrapassou a 6ª diária e a 30ª semanal, né? Nem a 36ª, o bancário é a 30ª semanal, porque ele trabalha via de regra de segunda a sexta. Tá? Então, primeira situação primeira pergunta que um advogado tem que fazer: qual foi a jornada que você foi contratado? A resposta provavelmente vai ser 8 horas diárias e 44 semanais. Ah, professor, isso não ficou claro, né? Não tem no contrato escrito, porque sequer tem um contrato escrito. Bem, via de regra, quando não está claro e não é uma categoria que tem uma jornada legal diferenciada, a presunção é de contratação por 8 horas diárias e 44 semanais, porque é o comum, é o ordinário. O ordinário a gente presume e o extraordinário a gente comprova. Mas pode ser que no contrato de trabalho dele tenha lá dizendo, contratado para 6 horas diárias. E aí a análise vai ser sempre a partir das 6 horas diárias, e não da 8ª hora diária ou 44ª semanal. Tá? Então, acho que isso ficou claro, né? E aí, quando a gente for analisar um contexto específico, né, tipo, olha, o Cristiano trabalhava de 8 às 20 horas, com 30 minutos de intervalo, a gente precisa verificar se havia um acordo de compensação de jornada. Pois nós iremos tratar especificamente do acordo de compensação de jornada. Mas o que ele é? Né, assim, de uma maneira bem simples. O acordo de compensação de jornada é um acordo estabelecido individual ou coletivamente, em que se permite que o excesso de tempo trabalhado num determinado dia seja compensado com a correspondente diminuição em outro dia dentro de um módulo temporal estabelecido. É uma compensação que deve ser feita dentro da semana, então é uma compensação semanal. É uma compensação que deve ser feita em 15 dias, é uma compensação quinzenal. É uma compensação que deve ser feita no mês. No mês, o excesso tem que ser compensado. Tem que zerar no mesmo mês. Porque, do contrário, se tiver saldo positivo para o empregador vai ter que pagar esse saldo em horas extras. Né? É uma compensação que é trimestral, semestral. O máximo do módulo temporal compensatório é anual. Tá? Mas a gente precisa avaliar isso. Porque se tiver compensação, nós precisamos verificar se todo o excesso foi devidamente compensado. Se não tiver compensação, né, um acordo compensatório, todo o excesso de trabalho, quando eu falo em excesso, aquilo que ultrapassou a jornada contratual, a jornada contratada,
deve ser pago como horas extras. Então, quando a gente fala em consequências jurídicas da extrapolação da jornada, nós temos dois caminhos, via de regra. Ou haverá o pagamento de horas extras daquilo que ultrapassou um limite ou outro, o que for mais benéfico para o empregado, ou o limite de 8 horas diárias, ou o limite de 44 semanais, ou, caso haja uma compensação que tenha sido perfeito, o excesso foi devidamente compensado com a diminuição no outro dia, haverá compensação. Em havendo a compensação perfeita, né, ele trabalhou uma hora a mais um dia, só que no outro dia ele trabalhou uma hora a menos, então compensou perfeitamente. Aí não há se falar em pagamento de horas extras. Então, ou haverá pagamento de horas extras, ou as horas vão ser compensadas. Tá? Não tem muito por onde fugir, no caso de consequências jurídicas da extrapolação da jornada. Em outras palavras, se tiver lá uma questão dizendo o seguinte: toda extrapolação da jornada tem que ser paga como hora extra? Falso, nem toda. Às vezes a extrapolação da jornada é devidamente compensada mediante um acordo que foi estabelecido entre as partes, com a diminuição correspondente em outro dia. Tá? Mas para isso precisa ter um acordo de compensação de jornada entre as partes. Tá? Então, ou haverá pagamento de horas extras, ou haverá a compensação, né, do excesso de horas num dia com a diminuição em outro dia ou em outros dias, a depender do tipo de compensação que foi realizada. Bem, vamos falar primeiramente da prorrogação da jornada ordinária de trabalho, para depois falarmos da compensação da jornada de trabalho. São dois institutos que se confundem a depender do autor. Né? Tem gente que entende que prorrogação da jornada inclui a prorrogação em estrito sensu, que é a simples extrapolação da jornada sem compensação, e a compensação ao mesmo tempo. Tem autores que trabalham como se fossem institutos diferentes. A culpa é da doutrina? Não. Na verdade, aqui, se é que tem alguém que tem culpa, né? É porque o dispositivo que trata de prorrogação e compensação é o mesmo, é o artigo 59 da CLT, então ficou assim meio confuso. Antigamente não havia possibilidade de compensação da jornada de trabalho. Antigamente a CLT, lá em 43, só previa a prorrogação, só previa o seguinte: olha, ultrapassou a jornada contratual, tem que pagar horas extras. Só que para até demonstrar para vocês que a CLT ela foi acompanhando, né, as exigências, as necessidades, as novas formas de trabalho, a CLT foi sendo alterada. Então fizeram aqui uma reformazinha, né, na CLT e introduziram na parte que falava de prorrogação da jornada de trabalho um parágrafo que era de compensação da jornada. Né, porque era uma exigência, uma demanda, melhor dizendo, do setor econômico. Fala, poxa, mas né, tem determinadas épocas do ano que eu preciso, né, de um pouquinho mais do que 8 horas de trabalho, mas tem outras que trabalham menos que 8 horas. Né? Então, quer dizer, pô, tá me gerando um custo aqui, não dá para compensar, porque né, se ele trabalha mais um pouquinho aqui, ele vai né, trabalhar menos ali, e acabou que, como eu falei para vocês, né, a legislação trabalhista, como o direito em si, ele é dinâmico e ele vai atendendo né, as novas exigências, as novas relações sociais, as novas interações, e o direito do trabalho ele é muito sensível, né, ele é muito sensível a essas demandas do setor econômico, né, e acaba que vai sendo alterado. Tá? Mas o fato é que existe digamos, esse ponto sensível que a doutrina ela não é tão clara no sentido de estabelecer uma diferença entre prorrogação e compensação. Alguns autores fazem isso. Outros autores não se preocupam muito em estabelecer essa distinção, entendendo que prorrogação seria um gênero que incluiria não apenas a extrapolação da jornada de trabalho sem compensação, mas também a compensação da jornada de trabalho. Aqui nós iremos fazer a distinção entre prorrogação e compensação após essa advertência que eu fiz, porque fica mais fácil de entendermos
uma situação e outra. Então, para a prorrogação, né, nós iremos entender que é o ajuste firmado entre empregado e empregador no sentido de permitir a este a exigência da extensão da duração diária de trabalho em virtude de circunstâncias excepcionais. Ou seja, para fins aqui didáticos, nós entenderemos prorrogação da jornada ordinária de trabalho como a extrapolação da jornada sem a devida compensação. Depois, né, nós iremos tratar sobre a extrapolação, né, da jornada de trabalho com a compensação da jornada. E aí eu vi que a Yasmin está fazendo uma pergunta aqui no chat, eu vou explicar neste momento oportuno o que é uma compensação irregular, o que é uma compensação regular que estava no quadro anterior, né? Porque faz mais sentido explicar depois. Pois bem, prorrogação da jornada de trabalho, extrapolação da jornada de trabalho sem compensação. A gente vai adotar esta ideia inicial aqui. Existe alguma formalidade para que o empregado faça horas extras? Por incrível que pareça, sim. Horas extras são horas extraordinárias. Não são horas de trabalho comum. Em relação às horas ordinárias de trabalho, o limite é 8 horas diárias e 44 semanais. Artigo 7º, inciso 3. Para que se faça mais do que 8 horas diárias e 44 semanais como extrapolação da jornada de trabalho para recebimento de horas extras, é necessário que haja um ajuste entre as partes. E aí, né, o artigo 59 estabelece quais são essas formalidades. Acordo individual. O que é o acordo individual? É até um contrassenso falar num acordo que seja individual, não é um acordo consigo mesmo. Né? Mas a gente fala no direito de trabalho acordo individual, é aquele que é entre empregado e empregador, que é um acordo bilateral. A gente fala individual para fazer distinção ao acordo coletivo, que é aquele intermediado pelo sindicato da categoria. Então, como contraponto ao acordo coletivo, a gente utiliza essa expressão acordo individual, que é o acordo diretamente entre empregado e empregador. Ou norma coletiva. Então, para que o empregado, em tese, eu estou falando em tese, faça horas extras, é necessário que haja um acordo ou entre empregado e empregador, diretamente, ou uma norma coletiva, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e poderemos incluir até a sentença normativa, né, no exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho. Limitado às 2 horas. Então, no máximo de 10 horas. Tá? Já que a jornada máxima é de 8, então, máximo 10 horas de jornada que se pode exigir de um empregado via de regra. Conquanto seja muito difícil resistir às determinações do empregador, em princípio, o empregado, em tese, né, vamos colocar via de regra, não é obrigado a fazer horas extras se não houvesse ajuste. Eu pergunto para vocês, na prática, existe acordo de prorrogação de jornada? A lei determina que deveria existir, mas na prática não existe. O empregador manda fazer horas extras, o empregado vai fazer. E é bem possível que esse empregador sequer vai pagar essas horas extras. O empregado tinha que trabalhar 8 horas, está trabalhando 8h20, 8h30, 8h45... e vai ficar por isso mesmo. Em tese, o empregado poderia falar o seguinte: não, eu não vou fazer horas extras, não tem um acordo, eu não aceitei fazer isso. Em tese, sim, ele poderia fazer. Mas que empregado que tem, entre aspas, coragem de fazer isso? Porque ele sabe que se ele não fizer, ele vai estar causando uma tensão na sua relação empregatícia e vai ter receio de perder o emprego, ele depende do emprego para sobreviver. Então, na prática, o que a gente observa é o seguinte: não tem acordo de prorrogação de jornada. Agora, o fato de não ter acordo de prorrogação de jornada desobriga o empregador a pagar horas extras? Claro que não. Porque senão a gente estaria favorecendo aquele que se beneficiou daquela irregularidade, que é o empregador. Então, por óbvio, mesmo que não tenha um acordo de prorrogação de jornada, se o empregado fizer as horas extras, ele deve receber por todas as horas extras feitas.
E a mesma coisa, né, em relação à limitação de 2 horas por dia. O limite máximo de horas extras prorrogadas, sem compensação, é de 2 por dia. Até 10 horas, né? Tanto as horas normais como as horas extraordinárias. Agora, e se o empregado fizer 4 horas, 6 horas extras num determinado dia, ele vai só receber 2? Obviamente que não. Olha como é que o princípio da primazia da realidade é importante aqui. Mesmo que a legislação tenha sido violada, né, esta violação foi, né, desfavorável ao empregado. E ele não pode ser prejudicado com o não recebimento de todo o trabalho executado, porque o empregador desrespeitou essa lei. Então, se não tiver acordo de prorrogação de jornada, ou se o limite de 2 horas legais for ultrapassado, de todo modo, o empregado vai receber todas as horas feitas. Extras. Ok? Na aula que vem, nós iremos ver como é que é a composição das horas extras, mas antecipando aqui as horas extras, né? Então, vamos supor que ele trabalhou 10 horas no dia. A jornada era de 8 por dia. Então, em tese, as 8 horas está dentro do salário dele normal, mensal, que ele recebe, e ele vai receber 2 horas extras. As horas extras são horas simples, mais adicional de 50% sobre as horas simples. Ele recebe, né, digamos, 150%, né, da hora. Ok? Existe uma exceção quanto à exigência do acordo de prorrogação da jornada de trabalho. E há uma certa também divergência na doutrina, mas o entendimento que me parece mais adequado é que mesmo sem acordo de prorrogação da jornada, individual ou coletivo, tanto faz, nos casos de necessidade imperiosa, e o que a gente entende como necessidade imperiosa? Força maior, serviços inadiáveis e cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, o empregado precisará fazer horas extras, uma vez que, por uma questão de lealdade, né, contratual, nessa hipótese, ele deve trabalhar extraordinariamente, até porque seria uma situação excepcional essa necessidade imperiosa. Então, eu disse para vocês que, em princípio, se não houver acordo, ele pode se recusar a fazer as horas extras, se ele tiver coragem, se ele conseguir exercer o seu jus existente, exceto no caso de necessidade imperiosa, que é uma força maior, né, ou para evitar um prejuízo muito grande para o empregador. Você imagina, ele é um vendedor de carro, está fechando uma venda, né, o horário dele termina às 18 horas, o cliente está lá ainda às 18 horas, está fechando. Não, interrompa aqui porque eu não trabalho a partir das 18 e dane-se o cliente, deixa o cliente abandonar o cliente e não faz a venda. Né, isso gera um prejuízo ao empregador, né, é uma situação que é hipotética, dificilmente o empregado faria isso, porque o vendedor recebe comissão, ele tem interesse em receber comissão, mas ainda que não fosse assim, não seria adequado ele se recusar a atender aquele cliente um pouco depois do seu horário, porque isso vai causar um prejuízo ao seu empregador. Ou teve uma enchente, né, e a água invadiu o escritório e está todo mundo trabalhando aqui precisando tirar os móveis para não estragar os móveis, né, imaginando hipoteticamente. No caso de força maior, ele também precisaria fazer essas horas extras, né, ainda que não tivesse um acordo de compensação, um acordo de prorrogação de jornada. Como eu falei para vocês, né, existe uma limitação em tese, de 2 horas extras por jornada, exceto no caso de necessidade imperiosa, né, porque aí é uma situação totalmente excepcional, né, então não ficaria limitado a essas 2 horas extras por dia. A limitação de 2 horas, por isso que é importante a gente fazer essa distinção entre prorrogação e compensação, ela em tese para as hipóteses de prorrogação, portanto, de extrapolação da jornada sem compensação. A jurisprudência evoluiu de forma sensível aos interesses do empregador, mais uma vez, de que não há limitação para a compensação da jornada. Por isso que a compensação de 12 por 36, né, acho que muitos conhecem esse regime de trabalho, trabalha 12 horas e descansa 36 horas.
Então, ele trabalha dia sim, dia não, dias alternados. É muito comum para enfermeiros, para frentistas de posto de gasolina, para porteiros, seguranças, bombeiros civis, né? Vejam que aí ele está trabalhando 4 horas a mais do que as 8 horas, do que o limite constitucional de 8 horas. E o entendimento da jurisprudência pacífica é que essa jornada ela é válida. Tá? Então, por isso que a gente tem entendido que essa limitação de 2 horas é para prorrogação da jornada de trabalho, né? Sem compensação, né? E, portanto, não incluiria essa limitação à compensação da jornada de trabalho. Tá? Como eu falei para vocês, no caso de necessidade imperiosa, o empregado ele precisa fazer independentemente de acordo de prorrogação com o seu empregador. Não há limitação, né, dessas 2 horas. E a necessidade imperiosa é aquela entendida como algo necessário e que decorreu de uma força maior, né, ou serviços inadiáveis, ou cuja inexecução, a interrupção, a suspensão de serviço acarretasse prejuízo ao empregador. A reforma trabalhista rompeu ou tirou uma burocracia que existia, né, porque a legislação anterior, né, a 2017, exigia que, se um empregado fosse acionado a realizar horas extras em caso de necessidade imperiosa, o empregador precisaria comunicar, né, em 10 dias o Ministério do Trabalho, as autoridades em matéria de trabalho. Artigo 61, parágrafo 1º. A intenção era muito boa da lei, né, para que houvesse um controle, para que, enfim, o Estado pudesse verificar se efetivamente estava havendo um excesso, né, do empregador de exigir horas extras nessa hipótese de necessidade imperiosa, já que não tinha limitação de 2 horas diárias, já que não havia necessidade de acordo entre as partes, enfim. Só que nenhum empregador fazia, né, e não tem como o Estado fiscalizar, então era uma exigência inútil. Interessante, mas inútil. Né? Então, a reforma trabalhista resolveu acabar com isso. Enfim, já não era uma lei que era aplicada. Né? Então, sinceramente, não acho que o prejuízo seja tão grande, mas mais um exemplo, né, de que a maior parte das alterações promovidas pela reforma trabalhista, o alvo sempre foi favorecer o empregador. Né? Seja com diminuição de custo, seja com diminuição de burocracia, seja com dificuldade, implantação de dificuldade de fiscalização do Estado e assim por diante. Existem algumas proibições para a prorrogação da jornada de trabalho. A primeira proibição em relação aos aprendizes. Os aprendizes são aqueles que têm contrato de aprendizagem, que é um contrato de emprego, e precisam ser menores de 14 a, né, não necessariamente menores, mas pessoas de 14 a 24 anos, com exceção das pessoas com deficiência, que podem ser, né, ter uma idade superior a 24 anos por uma questão de inclusão. Mas, independentemente do aprendiz ser menor de 18, né, de 14 a 18, ou maior, né, de 18 a 24, se entende que não é possível se fazer horas extras na hipótese de aprendiz. No caso de regime de tempo parcial, aqueles que são contratados em até 30 horas semanais, né, na hipótese aí do artigo 58A da CLT, se entende que não é possível haver prorrogação da jornada se o tempo de contratação semanal for superior a 26 dias, entre 26 e 30 dias, que 30 seria o máximo. Somente poderia fazer horas extras aqueles que forem contratados numa jornada semanal inferior a 26 horas. Né, e aí se poderia fazer 1 hora por dia, né, no total de 6 horas por semana. Como eu falei para vocês, acho que foi na aula passada, esse regime ele não pegou, a reforma trabalhista tentou modificá-lo para torná-lo mais palatável
ao mercado de trabalho, mas até agora isso aqui não pegou muito bem não, sabe? Não funciona ainda bem. Então, é mais para fins assim, acadêmicos que a gente estuda isso, porque na prática eu não me recordo de ter pegado um caso de regime de tempo parcial, com uma contratação muito específica. Existem algumas limitações de prorrogação da jornada de trabalho, menores, e aí eu estou falando não de menores aprendizes, mas de menores, de 18 anos. Né? Se for menor aprendiz, a regra é essa daqui, proibição de fazer horas extras. Mas para menores, é possível se fazer horas extras, né? Nas hipóteses de força maior. Só que aí a jornada diária dele, de horas normais, extraordinárias, fica limitada a 12 horas. Então, menores podem fazer horas extras, desde que limitado a 12 horas por dia. Né? Não 12 horas extras por dia. 12 horas incluídas as horas normais, né? As 8 horas diárias. Então, no máximo 4 horas em hipótese de força maior. Os menores também podem compensar, mas essa compensação ela somente pode ser feita dentro da mesma semana. E observado o limite de 2 horas a mais por dia. Então, se ele trabalhou 2 horas a mais num dia, ele pode diminuir 2 horas no outro dia, desde que na mesma semana. Tá? Ou ele trabalhou 2 horas a mais num dia, ele pode diminuir 1 hora num dia e 1 hora no outro. Mas a compensação ela precisa necessariamente se fechar e se concluir na mesma semana. Como eu falei para vocês, aqueles que trabalham em regime de tempo parcial, até 26 horas semanais, né, é possível fazer aqui 1 hora extra por dia. Nós depois falaremos dos domésticos, né, num capítulo à parte. E há também uma limitação em atividades insalubres. Para se fazer horas extras em atividades insalubres, em empregados que têm contato com agentes, né, nocivos à saúde, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho, né, frio, substâncias, ruído, trepidação, né, não interessa o tipo de insalubridade. Para que se faça horas extras é necessário que haja uma licença, uma autorização, né, da autoridade em medicina do trabalho, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje em dia não é nem mais ministério, né, diminuiu de status. O que é uma perda significativa, porque obviamente isso representa uma diminuição de recursos financeiros para a fiscalização que já era muito deficiente. Tá? Então, realmente, nem na ditadura reduziram a importância do Ministério do Trabalho. Né? Ele perde esse status recentemente neste governo que nós temos. O fato é que, para que se faça horas extras em atividades insalubres, é necessário que haja autorização. Tá? Também é possível fazer horas extras em atividades insalubres se esta prorrogação for prevista em norma coletiva, a alteração da reforma trabalhista para facilitar a prorrogação em atividade insalubre, favorecendo o empregador mais uma vez. Né? A ideia antes da reforma de ser só mediante a autorização do Ministério do Trabalho, é para que o Estado fiscalizasse se era conveniente, se era seguro ou não. Agora, eles entenderam que é possível se flexibilizar e permitir que esta possibilidade seja feita via norma coletiva. Alguém pode, em tese, argumentar: mas o sindicato, se não for benéfico para os empregados, o sindicato ele não vai deixar isso acontecer, não vai autorizar que se faça prorrogação da jornada de trabalho mediante norma coletiva, porque depende da autorização do sindicato dos trabalhadores. Mais ou menos, né? Infelizmente, a coisa não é tão clara e tão preto no branco assim. Né? Num contexto de negociação coletiva, o sindicato, muitas vezes, ele precisa abrir mão de situações que são essenciais. E, às vezes, o grupo que vai ser prejudicado com a medida é tão pequeno que ele prefere prejudicar esse grupo para ter um ganho ali maior em outro.
Só que aqui nós estamos falando da saúde, né? São mais empregados, né, ou empregados submetidos a mais tempo de exposição a agentes que são nocivos à própria saúde. Isso é muito sério, né? Então a gente não pode garantir que o sindicato está sempre agindo em defesa dos interesses de todos. Às vezes, grupos minoritários, né, como acontece na política, na democracia, né, a minha visão de democracia é que não é um governo da maioria, é um governo de todos, para todos, porque senão os grupos vulneráveis vão ser sempre prejudicados, né, porque eles são minoria. Nem sempre são minoria os grupos vulneráveis, mas existem minorias que são vulneráveis. E se elas são minorias e, né, às vezes, dentro de um contexto, elas são prejudicadas. Por isso que a gente tem que pensar em todos. E a gente não pode garantir que isso acontece no âmbito sindical, né? Até porque tem sindicatos e sindicatos. Então, foi uma alteração da reforma trabalhista muito criticada, né? Aqui precisa haver realmente um controle efetivo para verificar se não está se prejudicando a saúde das pessoas. E havia a possibilidade, o empregador tinha como exigir, desde que comprovasse que não havia prejuízo e que o Ministério do Trabalho tinha autorizado. Não estou dizendo que a análise do Ministério do Trabalho é sempre perfeita, que não há problemas, né? A gente sabe que há problemas em todos os setores do Estado. Mas o fato é que fazia mais sentido. Tá? Do hipersuficiente, eu não sei se vocês já viram essa expressão, mas também é uma figura nova trazida pela reforma trabalhista, que é aquele que tem diploma, aquele empregado que tem diploma superior e que tem salário, resumidamente falando, né, salário que corresponde ao menos ao dobro, né, do teto da Previdência Social. Então, se diz que esse empregado ele é um empregado que ele não é hipossuficiente, né, não é um empregado diferenciado, mais ou menos. A relação de vulnerabilidade, de inferioridade jurídica de um empregado não se mede pelo conhecimento dele, pelo fato de ele ter diploma ou não. Não se mede até em razão do salário dele, né? Você pensar assim, um empregado que ganha 12 mil reais no Banco do Brasil, ele é hipersuficiente, ele consegue negociar de igual para igual com o empregador? Não. Ele depende daquele emprego, ele está numa situação de inferioridade. Talvez nem tanto quanto um empregado que, né, numa situação um pouco mais precária. Mas ele também está. Se o empregador falar para ele, olha, você vai fazer horas extras aqui, não vou te pagar porque, né, não vou pagar. Ele acaba fazendo, porque ele sabe que se ele não fizer vai ter problemas. Tá? Então também é uma figura bastante contestada da reforma trabalhista, especialmente porque se franqueia ao hipersuficiente, esse empregado com diploma, né, de nível superior e que recebe ao menos 2 vezes o teto da Previdência, que ele negocie diretamente com o empregador com a mesma capacidade que um sindicato. Então é uma coisa meio absurda. E aí se pergunta, então o hipersuficiente, já que ele pode negociar como se fosse um sindicato, né, com a mesma prerrogativa do sindicato, ele pode negociar o contrato dele para prorrogação de jornada em atividade insalubre? Eu acho muito complicado, né, porque essa proibição de prorrogação em atividade insalubre é para proteger a saúde do trabalhador. E a gente não pode presumir que esse trabalhador ele possa abrir mão, possa renunciar à sua saúde. Tá? Então, a pergunta que se faz é essa, né? E eu sou o contrário, eu entendo que não. Pois bem, vamos agora falar da compensação da jornada de trabalho. Segundo Luciano Martinez, a compensação se caracteriza pelo ajuste firmado entre empregado e empregador, individual ou coletivamente, no sentido de permitir que o excesso de horas em determinada jornada seja compensada pela diminuição de horas em outra. A ideia, né, da compensação da jornada de trabalho é possibilitar que sejam maximizados o aproveitamento, que seja maximizado, melhor dizendo, o aproveitamento da força de trabalho sem gerar custos extras ao empregador. Né? Então,
para aqueles que gostam de jogar, né, ao ar, que a legislação trabalhista é pré-histórica, é arcaica, a gente viu de tudo, né, quando passaram a reforma trabalhista, que é de 43, que o Brasil era um país agrário. Este é um exemplo de que o argumento, no mínimo, ele é frágil, se não for mal intencionado. Porque que a legislação trabalhista é de 43, isso é incontestável. A CLT, melhor dizendo, foi promulgada em 43. Mas o que eles não acrescentam é que de 43 para cá, tem estudos aí indicando que mais do que 80% do texto original da CLT foi alterado. Aqui é o caso típico. Em 43 não havia compensação da jornada, não havia banco de horas, não havia teletrabalho, não havia hipersuficiente, trabalho intermitente, terceirização, não havia nada disso. E conforme as demandas do mercado foram surgindo, a CLT, né, ela foi sendo modificada. Né? E aí não vou entrar nem no juízo de valores para pior, para melhor, mas foi modificada. É da dinâmica, né, do direito acompanhar essas alterações à luz das exigências dentro de um contexto específico. Então, a compensação de jornada veio nesse sentido, né, de possibilitar que se aproveite mais a força de trabalho sem gerar custos de horas extras ao empregador. Acho até razoável, né, na minha avaliação razoável. Acho possível. Mas, um exemplo, né, de que a legislação trabalhista é sensível aos interesses do empregador. Então, não comprem essa ideia de que o empregador é o... Coitado, quase que a gente sente pena do empregador, né, em relação à legislação trabalhista. A gente pode sentir pena em relação a outras coisas, né, a burocracia, né, a quantidade de tributos, ao sistema tributário que é muito alto, mas vocês podem ter certeza que o trabalhador brasileiro ele não é um trabalhador mais caro que o argentino, que o chileno. O trabalhador brasileiro ganha muito pouco. Agora, o que a gente precisava aperfeiçoar, na minha avaliação, é que os custos indiretos que o empregador tem, e que não são apenas trabalhistas, né, mas são muitos relacionados aos tributos que este empregador paga, esses custos são altos comparados com outros países. Né? O Pastore fala em 102% a mais, então se o empregado recebe um salário de 1.000, para o empregador ele custa praticamente 2.000. Esse cálculo dele está bem forçado, está puxado para cima, porque ele inclui uma série de parcelas que nem todos os empregados vão receber, como multa de 40% de FGTS, aviso prévio, nem todo empregado vai receber isso. Vai receber se ele for dispensado sem justa causa, mas ele coloca no cálculo como se todos recebessem. Né? Um outro estudo da Unicamp, do CESIT, fala em 70% a mais, mas mesmo se a gente considerar 70% a mais, é um custo alto. Agora, desses 70%, quanto é trabalhista, efetivamente? A menor parte. Porque a maior parte é de imposto de renda e previdência social, que não é trabalhista. Só que na hora de tacar o pau no direito do trabalho, eles colocam esse dado como se tudo fosse trabalhista. Né? Quando, na realidade, a gente está falando de um custo que decorre, em sua maior parte, pelo menos os custos indiretos, do sistema tributário que nós temos, que é um sistema de uma carga pesada. Né? E assim, aí é outro tipo de análise que a gente precisa fazer. Mas vamos lá. E para que a compensação de jornada de trabalho ela é feita? Para não gerar o pagamento de horas extras pelo empregador. A ideia é que o empregado trabalhe mais um dia, se for necessário, e diminua no outro. Aí não haveria, né, pagamento de horas extras. Está sendo compensado a jornada. Trabalha um pouquinho mais ali, diminui ali, né, no geral. Fica sendo respeitada a jornada contratual dele. E aí vamos aos tipos, né, de jornada, de compensações possíveis. Né, e aqui são exemplos. Né, não quero exaurir as possibilidades. Mas nós temos compensações em jornadas fixas pré-estabelecidas, como, por exemplo, a famosa semana inglesa. O que é a semana inglesa que aqui é adotada no Distrito Federal no setor da construção civil?
via norma coletiva, mas é o costume deles. A semana inglesa, eles trabalham de segunda a quinta, 9 horas por dia, e sexta-feira, 8 horas, dando num total 44 horas por semana. Então, a jornada semanal está sendo respeitada, a jornada diária está sendo compensada, a semanal está sendo respeitada. De segunda a quinta, 9 horas por dia, dá 36 horas. Com as 8 horas de sexta-feira, nós temos 44 horas semanais. E aí não gera horas extras. Embora de segunda a quinta eles trabalhem 1 hora a mais em cada dia, eles não estão trabalhando no sábado, o que faz compensar as 4 horas adicionais de segunda a quinta. Então, de segunda a quinta, 9 horas. Estão trabalhando 4 horas a mais de segunda a quinta, acumularam 4 horas. Na sexta, 8 horas, normal. Só que no sábado, como eles não trabalham, então aquelas 4 horas acumuladas de segunda a quinta são compensadas com não trabalho no sábado, dando um total de 44 horas, sem gerar o pagamento de horas extras. Nós temos também, vejam que esse módulo de compensação é semanal, tá? Na mesma semana está compensando a jornada de trabalho. Nós temos também a jornada espanhola, a dita jornada espanhola, que é a seguinte: numa semana trabalha 40 horas, na outra trabalha 48. Então, em 2 semanas, eles estão trabalhando 88 horas, o que dá uma média de 44 horas por semana. Então, numa semana, trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, então 40 horas em 5 dias, né? 8 vezes 4, 8 vezes 5 dias, 40 horas. Na outra semana, vai trabalhar de segunda a sábado, 6 dias, 8 horas por dia, dá 48. Então, esta compensação ela é quinzenal. A cada 2 semanas, eles estão compensando a jornada de modo que a média fica em 44 horas. O excesso de uma semana, 8 horas, na semana que eles trabalham 48, de segunda a sábado, 8 horas por dia, está sendo compensado com a diminuição de jornada semanal da outra semana, em que eles estão trabalhando apenas em 5 dias, 8 horas por dia, 40 horas por semana. Então, as 8 horas trabalhadas em uma semana, 4 a mais, portanto, do limite de 44 horas, estão sendo compensadas com a diminuição de 4 horas a menos na outra semana. Também sem gerar horas extras. E nós temos a famosa jornada 12 por 36. Se trabalha 12 horas num dia e se descansa 36 horas, né, nas 36 horas seguintes. Muito comum para bombeiros, civis, porteiros, vigilantes, enfermeiros. Então, eu trabalho, por exemplo, de 7 da manhã às 19 na segunda-feira. 12 horas por dia, portanto. Na terça, eu não trabalho. Eu só vou voltar a trabalhar na quarta-feira, às 7 da manhã às 19. Das 19 horas da segunda-feira até as 7 horas da manhã da quarta, eu fico descansando, são 36 horas. Eu trabalho 12 e descanso 36. O que na prática corresponde a trabalhar em dias alternados. Eles estão trabalhando 15 dias no mês. Em uma semana, eles estão trabalhando 48 horas e na outra semana, eles estão trabalhando 36 horas. Em uma semana eles vão trabalhar 4 dias, na outra eles vão estar trabalhando 3. 4 vezes 12, 48, 3 vezes 12, 36. Na média, quem trabalha 12 por 36 está trabalhando aí por volta de 42 horas por semana. Ou seja, não está ultrapassando o limite de 44 horas. Portanto, não faz jus às horas extras. Beleza? Mas temos também compensações em jornadas variáveis ou, como eu coloquei na outra projeção, jornadas irregulares, né? Que é o banco de horas, via de regra, como se fosse um estoque de horas. Num dia eu trabalhei 8 horas e 50 minutos, no outro dia eu trabalhei 10 horas, no outro dia eu trabalhei 9 horas e 30, aí no outro dia eu trabalhei 5 horas. Então, não interessa, você vai trabalhando, vai sendo colocado lá no banco.
vai sendo registrada a quantidade de horas diárias que você está trabalhando. E aí, dentro do módulo escolhido para compensação, isso tem que ser compensado. Se não for compensado, aquilo que não foi tem que ser pago como hora extra. Esse é o banco de horas, que é muito mais agressivo, portanto, a sua utilização é mais restrita. Por que é mais agressivo do que essas compensações fixas? Porque pode ser que o empregador exija que ele trabalhe o mês inteiro em alta intensidade. Isso pode gerar um cansaço, um estresse, né? Imagina, o mês inteiro ele trabalhando 10 horas por dia, no limite de 2 horas extras a mais. Aí, quer dizer, nesse mês ele pode pifar. Então, acaba que é muito mais restrito. Muito mais, existe um cuidado muito maior, porque é um tipo de compensação mais agressiva, que pode causar muito mais mal à saúde desse empregado, pode impactar muito mais esse empregado. A dinâmica é dentro do parâmetro temporal ajustado, né? Então você tem que ter um módulo de compensação. O módulo vai ser semanal, como no caso da semana inglesa, vai ser quinzenal, como na jornada espanhola, vai ser mensal, trimestral, semestral. Bem, o máximo que se entende é que o módulo ele pode ser, de compensação pode ser até 1 ano. Muitas empresas não observam isso, de forma irregular, é claro. Mas no máximo pode se compensar 1 ano. Dentro de 1 ano. Ah, não compensou tudo, professor. Não compensou tudo. O saldo tem que ser pago como hora extra. Lá no banco de horas, né? Vai estar lá, saldo de horas extras, 55 horas. Essas 55 tem que ser pago como hora extra. Ou ele foi mandado embora antes da compensação. Tem um saldo? Tem um saldo. Né? Tem que ser pago como hora extra esse saldo positivo. E se o saldo for negativo? Ixi, aí não está tão clara, a legislação ela não é tão clara em relação a isso. Por exemplo, o módulo de compensação era anual do banco de horas. No final desse banco de horas, o empregado ficou devendo 10 horas para o empregador. Então, é complicado isso. Tudo, assim, a legislação não é clara, não tem assim, o empregado vai ter que pagar 10 horas, mas tudo depende, assim, na minha avaliação, do contexto. Essas 10 horas não foram compensadas porque o empregador não fiscalizou essa compensação e não exigiu um trabalho, né, adicional em algum momento, ou, na verdade, o empregado faltou lá, sei lá, 10 dias e o empregador, ao invés de descontar já imediatamente esses 10 dias que ele poderia descontar, ele deixa para compensar o empregado, não compensa intencionalmente por conta dele. Aí pode ser até que se entenda que, diante desse cenário, é possível se descontar, né, esses valores. Né? Porque o fato, gente, de ter compensação de jornada não significa dizer que o empregado ele pode escolher o dia que ele vai trabalhar e quantas horas ele vai trabalhar por dia. Em princípio, não. Em princípio, quem controla isso, vocês verem que a compensação de jornada é muito pensada sob a perspectiva do empregador, para favorecer o empregador. Quem tem que controlar isso é o empregador. O objetivo aqui é não geração de horas extras. Então, não é assim, digamos, o empregado tem liberdade de, hoje eu não estou a fim de trabalhar, não vou e dane-se. Se ele não trabalhar num dia, mesmo com compensação de jornada, é falta. Ele está cometendo uma falta, pode receber uma advertência. Ele não tem autorização para trabalhar quando ele quiser. Se ele não trabalhar num dia, ele tem que pedir autorização. Olha, eu posso faltar esse dia e depois compensar? Aí tudo bem, se o empregador autorizar, ele pode fazer isso. Agora, se ele falta lá 10 dias seguidos, ele está recebendo essas faltas. O empregador, inclusive, já pode imediatamente descontar essas horas, esses dias de ausência. Pode dar advertência e assim por diante. Então, tudo depende do contexto. A legislação não é clara. A legislação é clara que, se tiver saldo positivo, seja porque o módulo de compensação já se encerrou, né, com horas a mais para o empregado, seja porque o contrato foi extinto, no momento da extinção o empregado ainda tinha, de forma positiva, horas que não foram compensadas, aí tem que pagar como hora extra, que é o
o artigo aí 59, parágrafo 2º e 3º. Mas, por falta do empregado, em princípio, pode haver o desconto desses valores. Se não foi por falta do empregado, mas porque o empregador ele, não organizou, não fiscalizou, talvez seja questionável dizer que o empregador poderia descontar esses valores. Tipo, o empregador pede para trabalhar mais, depois pede para trabalhar menos, se perde no controle e tem lá um saldo negativo. Não está clara na legislação a situação. Títulos executivos autorizadores. Para compensar a jornada, senhores, não é também assim em qualquer situação, tem que ter um acordo entre as partes. E, mais uma vez, desculpa eu insistir, lembrando que tudo que estiver em vermelho nas projeções é para realçar as alterações da reforma trabalhista, que foi uma reforma muito significativa em termos de mudanças, a Lei 13.467 flexibilizou demasiadamente esta possibilidade, chegando até a situação absurda de se poder compensar a jornada de trabalho por um acordo individual tácito. O que sempre é muito complicado, Poxa, tem acordo, não tem? Como é que a gente sabe se tem acordo, se não tem? Mas o fato é que, para que haja compensação, precisa haver uma autorização, um acordo entre as partes. A capacidade de resistência do empregado, a gente sabe, é mínima, via de regra, ele vai consentir. Mas a exigência desse acordo depende muito do módulo de compensação, de qual foi o período escolhido para que o ciclo compensatório seja completado. Então, se for até um mês, como, por exemplo, na semana inglesa, jornada espanhola, se entende que esse acordo pode ser feito de forma tácita ou escrita. Você vê como é que, um exemplo aqui de como a redação, às vezes escolhida, ela é equivocada. O contrário de escrito não é tácito. O contrato de escrito é verbal, é oral. E o contrário de tácito seria expresso. Então, seria mais correta a redação ser por acordo individual tácito ou expresso. Porque, obviamente, pode ser feito por um acordo oral entre as partes, que é um acordo expresso, mas não é escrito. O acordo tácito seria aquela situação, ele foi contratado para trabalhar de segunda a sábado, só que no sábado ele trabalharia 4 horas. Ele, da cabeça dele, não trabalha 4 horas no sábado, ele faz 1 hora a mais, o empregado da cabeça dele faz 1 hora a mais de segunda a quinta, como na jornada inglesa, e trabalha na sexta 8 horas. E o empregador aceita, não fala nada. Ninguém verbalizou, ninguém expressou esse acordo, mas é um ajuste tácito que, com o tempo, passa a ser aceito. Então, isso seria um acordo tácito. Muito improvável de acontecer. Até porque o empregado, imagina, o empregado era para trabalhar sábado, ele deixa de trabalhar sábado. É como se ele estivesse faltando. Mas se o empregador não está tomando nenhuma atitude, está aceitando, e porque ele está trabalhando da cabeça dele a mais de segunda a quinta, é muito improvável de acontecer, as coisas não funcionam assim. Mas, enfim, seria mais interessante, em vez de se permitir que fosse para um acordo individual tácito, colocasse um acordo individual expresso, que aí compreenderia o acordo oral, expresso, foi manifestado, mas de forma oral, e o acordo escrito. O ideal é que fosse só por acordo escrito, como a súmula 85 estabelecia. A exigência de acordo escrito, que é o correto. Está aqui, tem como provar, o acordo foi feito, está aqui. Mas o reformador, no afã de flexibilizar demasiadamente, está permitindo até acordo individual tácito. Mas esse acordo individual tácito está tendo apenas para aquelas situações em que a compensação é feita no mesmo mês. Então, acordo individual tácito no mesmo mês, acordo oral ou escrito, embora a redação literal fala só em acordo escrito, mas também não pode excluir o oral, já que o oral é muito mais evidente do que o tácito. Se permite o tácito, então o oral é permitido também. Essa é a conclusão. Ou por norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Se a jornada for 12 por 36, cuja compensação é feita no módulo quinzenal, o artigo 59A,
estabelece que tem que ser ou escrito ou por norma coletiva. Então, não se pode fazer uma jornada 12 por 36 de forma tácita. Porque a jornada 12 por 36, bem ou mal, implica, né, uma extrapolação da jornada diária em 4 horas. Quer dizer que é um limite muito, muito significativo. Trabalhar 12 horas por dia pode ser muito cansativo e pode trazer uma série de problemas. Para o menor de 18 anos, mesmo a compensação sendo semanal, né, é necessário norma coletiva. Então, é uma outra exceção aqui do artigo 413, item 1. Eu acrescentei isso nessa projeção agora, tá? Então, por favor, coloquem a lápis aí. Então, para o menor de 18 anos, a compensação de jornada, que necessariamente tem que ser na mesma semana, somente pode ser por norma coletiva, né? Porque o menor, em tese, está em formação ainda física, né? Então precisa ter um controle maior. Se o módulo compensatório for de 1 mês a 6 meses, aí a gente já está falando de um banco de horas, de uma jornada irregular, né? Trabalha mais um dia aqui, trabalha menos aqui, não precisa necessariamente ser jornadas fixas. Só por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Artigo 59, parágrafo 5º. Esse era o padrão antes da reforma para qualquer tipo de compensação. Tá? Exceto por banco de horas, né, que aí se exigia só norma coletiva, mas para compensações na mesma semana ou no mesmo mês, sempre foi acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. A reforma trabalhista flexibilizou e passou a dizer que acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva e sentença normativa, que aí é um instrumento coletivo da mesma forma, quando o módulo compensatório, o ciclo de compensação é entre 1 mês e 6 meses. E, finalmente, para aquele ciclo compensatório acima de 6 meses, só por norma coletiva. Artigo 611-A, item 2 da CLT. Então, se, por exemplo, eu quero fazer um banco de horas cujo ciclo compensatório é o ano calendário, só por norma coletiva, porque aí a compensação é muito mais agressiva, pode impactar muito mais a saúde do empregado. Parâmetro temporal máximo. Parâmetro temporal máximo para compensação. Apenas o limite anual, né? Então, assim, não se estabelece um parâmetro, digamos, claro, só estabelece um limite máximo que essa compensação não pode ultrapassar 1 ano. Então, eu não posso fazer um ciclo compensatório de 2 anos. Se o meu ciclo compensatório é o ano calendário, naquele ano eu tenho que encerrar, né, as compensações. Porque imagina, se fosse mais de 1 ano, você poderia exigir 1 ano inteiro ele trabalhando 10 horas por dia, para compensar no ano seguinte. Mas 1 ano trabalhando 10 horas por dia pode ser devastador na saúde de uma pessoa, a depender do ritmo da atividade desempenhada. Ela pode trazer uma série de problemas de saúde física e mental. Então, o ciclo compensatório máximo é de 1 ano. O parâmetro diário máximo. Então, no dia, tem um limite para se fazer, para extrapolar a jornada para ser compensado? Em princípio, não. Enquanto que na prorrogação da jornada, que é aquela sem compensação, o limite de 2 horas, exceto em caso de necessidade imperiosa, no caso de compensação, não. No caso de compensação, um exemplo é a jornada 12 por 36, vejam que está ultrapassando 4 horas. O limite de 8 horas, estabelecido na Constituição. Então, não há este parâmetro, tá? Exceto o banco de horas. Se, por acaso, há compensação com o banco de horas, que é uma compensação variável ou irregular, vamos colocar irregulares aqui, né? Necessariamente, somente pode trabalhar até 10 horas. Então, se por acaso a compensação for um banco de horas, o empregado não pode trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Falando um pouquinho do banco de horas, das regras especiais que tratam do banco de horas. O banco de horas, como falei para vocês, é um sistema em que as horas diárias são lançadas em um banco,
em um sistema, em uma planilha, para a compensação futura dentro do ciclo temporal definido, que não pode ser superior a 1 ano. Vou colocar aqui. Não pode ser superior a 1 ano. Nas lições de Ricardo Rezende, é uma espécie de estoque de horas extras para fins de compensação futura, dentro do limite máximo de 1 ano. Então, num dia, ele trabalhou 2 minutos não, porque é desprezado, 10 minutos a mais, no outro ele trabalhou 20 minutos, no outro ele trabalhou a menos 2 horas e 53 minutos, então não é fixo. Né? Você vai colocando lá, o sistema vai calculando e vai te dando o saldo para saber o que é necessário se compensar. Ok? Condições. Como dito, ciclo máximo de compensação de 1 ano, limitada à jornada máxima de 10 horas diárias, incluídas as horas normais, as horas contratuais. Banco de horas com a compensação em período superior a 6 meses, somente pode ser instituído por acordo coletivo. Se for até 6 meses, como nós vimos, pode ser por acordo individual escrito, não pode ser por acordo tácito, e norma coletiva. Não pode, em princípio, ingressar no banco de horas excedentes ao limite máximo de 10 ser pagas como horas. Então, em tese, embora a legislação não seja clara, mas por uma questão de lógica, se por acaso o empregado trabalhou num dia 15 horas e ele só podia trabalhar 10, apenas as 2 horas até integralizar a 10ª diária que podem ser incluídas no banco de horas, e as 5 horas, além da 10ª diária, têm que ser pagas como extras. Elas não devem ser compensadas, já que o limite máximo de compensação no banco de horas é de 10 horas diárias. Pergunta se algum empregador vai fazer isso. De jeito nenhum. Nem tchum. Vai registrar lá as 15 horas e depois compensa. Mas em tese está errado. A legislação é clara? Não. Mas é uma questão de lógica. Se o limite é de 10 horas, se a gente aceita que sejam registradas todas as horas que ele trabalhou a mais, no caso de quem trabalhou 15 por dia, são 7 horas extras, né? No banco de horas, você não está tendo limite. Então é uma questão lógica. Mas o empregador, ele não vai observar isso. Eu nunca vi, nunca reparei. A gente está falando em tese, né? Do que é correto e do que acontece. Nem sempre o que acontece é correto. E aí a súmula 85, que é essa daqui que vocês precisam conhecer, ela não se aplica ao banco de horas, tá? Porque ela se aplica a outros tipos de compensação menos invasivos e agressivos. Ela mesma exclui as disposições aqui, ó, no item 5, as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade de banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha na súmula, porque ela tem uma série de ajustes que vão ser realizados. Restrições ao regime de compensação. Aprendizes estão fora. Né? Atividades insalubres. Para que haja compensação é necessidade de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nas atividades insalubres, exceto na jornada 12 por 36. Ou se houver negociação coletiva. Então, pode ter compensação de jornada se essa for por negociação coletiva em atividades insalubres. Então, não poderia ter compensação de jornada com um acordo individual tácito ou escrito em atividades insalubres. Ou por negociação coletiva, ou com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E, no caso da jornada 12 por 36, que já exige aqui um acordo individual escrito. Então, a jornada 12 por 36 poderia ser até feita, né, em atividade insalubre, em acordo individual escrito, ou norma coletiva. Mas vejam, essa possibilidade, eu vou até dar uma olhada, porque acho que o Supremo decidiu recentemente a inconstitucionalidade disso. Tá? Depois, se alguém puder dar uma olhada na internet, da possibilidade de jornada 12 por 36 em atividade insalubre por acordo individual escrito, ou norma coletiva. Porque, obviamente, não faz sentido algum. Né? Aquela coisa que eu falo, as leis não são feitas com os melhores dos propósitos, não estão pensando no bem-estar das pessoas. A lei, ela, vou dizer que
ser exagerado e dizer que ela não tem alma, né? Porque ela é fruto de uma contraposição de interesse. O interesse mais hegemônico num determinado contexto vence e passa. Né? Isso envolve uma série de coisas, setores empoderados, opinião pública, mídia, né? Gritaria da sociedade, sociedade civil, mas às vezes passa uma coisa que você fala assim, poxa, mas qual o sentido disso? Né? Vejam como que se flexibilizou aqui essa situação. Antes da reforma trabalhista, somente poderia ter prorrogação da jornada se o Ministério do Trabalho autorizasse, porque ele ia inspecionar previamente para verificar as condições de saúde e assim por diante. Agora, na jornada 12 por 36, que são 4 horas a mais, né, do que a jornada normal, se pode fazer uma compensação de jornada numa atividade insalubre. E a gente tem que pensar o seguinte, e fica muito claro quando a gente coloca o elemento frio para fazer a nossa análise. Uma coisa é você ficar 5 minutos no frio. Né? Outra coisa é você ficar 1 hora no frio e depois você fica esses mesmos 5 minutos, né, em sequência. Quanto mais tempo você fica exposto ao agente insalubre, mais se potencializa os danos à sua saúde. No final das contas, os últimos 5 minutos da 1 hora são muito mais agressivos do que os primeiros 5 minutos. Né? No relógio são os mesmos 5 minutos. Mas como você já está impactado por aquele processo, porque já está exposto ao agente insalubre por um tempo, ele vai se potencializando, vai impactando cada vez mais, a ponto de ficar insuportável. Então, por isso que quem trabalha 12 por 36, ele está ficando 4 horas a mais exposto ao agente insalubre por dia. Isso não é compensado com as 36 horas de descanso que ele tem, porque ele já está sendo impactado ali na hora. Essas 4 horas a mais são muito mais agressivas que as 4 primeiras horas de trabalho que ele teve na jornada de 12 por 36. Então não faz sentido nenhum. Só que vendem, né, que o direito de trabalho é muito protetivo e que não sei o quê, e passam esse tipo de coisa. Esses absurdos. Né, porque isso tem que ser investigado. Olha, não, aqui é possível, né, nesse tipo de insalubridade, é possível porque não é tão impactante, o fator tempo não é tão importante. Agora, nesse não é, no frio não vai poder, no ruído não vai poder, porque quanto mais tempo, mais vai agredindo. Né? Então tem que analisar. Né? Isso foi feito especialmente para hospitais, né? Porque como o hospital é um ambiente insalubre, e normalmente as enfermeiras, a equipe, ela trabalha nesse regime, então para favorecer esse setor, colocaram essa beleza. Então vejam que nem sempre os bons propósitos, né, são pensados, porque se não houver impacto na saúde, ele tem a autorização do Ministério do Trabalho. Ele consegue essa autorização. Em princípio, estou falando em tese, né? Mas o fato é que se passou isso, né? Artigo 60, parágrafo único. Depois eu tenho que dar uma olhada se não tem uma DIN sobre esse assunto, que eu estou aqui tentando resgatar de memória, e acho que tem sim. Deixa eu ver aqui, 60, parágrafo 1. Excetuam-se da exigência da licença prévia, né, no caso de insalubridade, a jornada de 12 por 36 horas. Tá? Então essa é a reforma trabalhista para quem, né, quer sair da superficialidade e conhecer, né, a fundo, né, todas as alterações feitas pela Lei 13.467. Vejam, senhores, eu não estou dizendo que não houve alterações boas. Sim, né, houve. Mas muitas são, né, de questionalidade duvidosa, ou muitas são, assim, realmente difíceis de serem engolidas. Mas tá aí. Né? Efeitos relacionados à irregularidade do regime compensatório. Súmula 85, bem sensível aos interesses do empregador, para dizer que não é apenas a legislação que é sensível, mas também o próprio TST. Né? E aqui também não há um juízo de valor se a súmula está certa ou errada, digamos assim. Né? Mas apenas para mostrar que, nesse caso, se tentou, né, diminuir os impactos de um regime irregular compensatório ao empregador.
né? Então, por exemplo, aqui, ó, desatendimento das exigências legais, né? Compensação a partir da semana inglesa em atividade insalubre por acordo individual. A atividade insalubre não tem que ser por acordo coletivo, norma coletiva. Vamos supor que foi feito por acordo individual, sem autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é um regime compensatório irregular, porque ou tinha que ser mediante autorização do Ministério do Trabalho, ou por norma coletiva. Vamos supor que foi feita essa compensação com respeito do limite semanal. Então, ele está respeitando o limite de 4 horas, mas de segunda a quinta-feira, em cada dia ele está trabalhando 1 hora a mais. Então, não está respeitando o regime de o limite de 8 horas, porque ele está compensando a jornada no sábado que ele não trabalha. Tá? Então, está tendo uma compensação, mas essa compensação é irregular porque não atende, né, aos interesses, perdão, não atende às exigências da legislação. A solução proposta pela súmula 85 é que, nesse caso, nos dias em que ele ultrapassou o limite diário de 8 horas, ao invés de ele receber a hora extra cheia, ele vai receber apenas o adicional de 50%. Então vejam que é um custo menor ao empregador. Então, de segunda a quinta, que ele está trabalhando 9 horas por dia, ao invés de ele receber só 1 hora como extra, já que o regime compensatório foi irregular, porque não previsse norma coletiva, ele vai receber apenas 50% a mais de adicional de horas extras. Qual que é a lógica por trás? É que, bem ou mal, o limite semanal de 44 horas está sendo observado. Então, ele não está trabalhando por semana nenhuma hora a mais. O regime compensatório é regular, mas ele não está trabalhando nenhuma hora a mais. E ele recebe o salário dele, mensal, para trabalhar 44 horas por semana. Então, se ele está trabalhando 44 horas por semana, ele já está recebendo por todas as horas trabalhadas. O que estaria faltando a mais seria apenas o adicional. Esse é o entendimento do TST. Súmula 85, item 3. Olha aqui. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional de horas extras, 50%. De novo, que eu sei que alguns podem estar confusos. Ele ganha R$1.000 por mês. Para ele ganhar R$1.000 por mês, em tese ele tinha que trabalhar 44 horas semanais. No exemplo que a gente deu, ele está trabalhando 44 horas semanais, porque ele trabalha 9 horas de segunda a quinta, portanto 36 horas, mais 8 horas na sexta, o que dá 36 mais 8, 44. Então ele já está recebendo por todas as horas trabalhadas. Mas como o regime de compensação é irregular, ficaria faltando apenas o adicional de horas extras nos dias em que ele ultrapassou. Né? Nos dias em que ele ultrapassou 8 horas, que é de segunda a quinta. Aí só se paga adicional na segunda, por 1 hora, adicional na terça, adicional na quarta e adicional na quinta. É isso que diz a súmula. Então, o limite semanal está sendo respeitado, né? O regime compensatório é irregular, então não importa no pagamento de tudo que ultrapassou as 8 horas diárias como hora extra, mas apenas do adicional. Beleza? O Ricardo Rezende tem um outro exemplo aqui que eu posso ler para vocês. Ele diz assim: a título de exemplo, imagine que o empregado, sem firmar qualquer acordo expresso de compensação, tenha elaborado 1 hora a menos durante 45 dias úteis e, posteriormente, tenha passado a trabalhar 1 hora a mais por dia até que compensasse integralmente as horas trabalhadas a menos. No caso, houve banco de horas tácito, né, porque ele está compensando em mais de um mês. Ele trabalhou num mês 1 hora a menos, no outro mês ele trabalhou 1 hora a mais. E para compensação superior ao mês, aqui vou colocar para vocês
superior ao mês, ó, de 1 mês a 6 meses, o acordo não pode ser tácito, ele tem que ser escrito. Ou expresso, digamos assim. Então, essa compensação que ele está fazendo é irregular, porque o módulo compensatório é superior a 1 mês, foram 2 meses, né? E não tem acordo expresso. Então, continua o Ricardo Rezende. No caso, houve banco de horas, compensação além do mês, tácito, embora o parágrafo 5º do artigo 59 exija a formalização mediante acordo individual escrito para o banco de horas semestral, em que pese tenha havido irregularidade quanto à pactuação da compensação, de fato as horas foram devidamente compensadas. Então houve, ele trabalhou 1 hora a mais num dia, no mês, e 1 hora por dia a menos no outro. Desse modo, ao invés de pagar ao empregado as 45 horas mais um respectivo adicional, né, que foram compensadas irregularmente, o empregador deve lhe pagar apenas o adicional dessas 45 horas, tendo em vista que as horas já foram remuneradas pelo salário do empregado. Ele não está trabalhando nesses 2 meses 1 hora a mais, porque tudo foi compensado de forma irregular. Então ele só vai pagar o adicional e não as horas extras integrais. Levando-se em consideração que for efetivamente compensado. Solução diversa levaria ao enriquecimento sem causa do trabalhador. Então, aqui até pela essa última frase, o Ricardo Rezende até entende que é uma solução justa, né? Embora sensível aos interesses do empregador. E na prestação de horas extras habituais? Vamos supor que, em tese, ele não está compensando horas extras, a jornada. Embora haja um acordo de compensação, na prática ele está fazendo sempre horas extras. A reforma trabalhista, alterando, né, a própria súmula 85, diz que tal situação não descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Então, o acordo de compensação não fica descaracterizado, ele não deixa de existir. Mas ela não diz exatamente qual que é a consequência jurídica. O que vai acontecer numa situação como essa? Vamos pensar no seguinte exemplo. Não tem acordo de compensação. Ou até tem acordo de compensação. Vamos colocar tem acordo de compensação. Vamos ficar assim. Só que ele, de segunda a quinta, sempre trabalha 9 horas por dia. Na sexta, ele trabalha 8 horas. Então, aí já tem 44 horas, né, de segunda a sexta. E no sábado, ele trabalha 8 horas. Então, ele está sempre trabalhando, né? Então, ele está sempre trabalhando 44 com 8, 52 horas por semana. Não está tendo compensação. Então, ele deveria receber como hora extra tudo aquilo que ultrapassar a 44ª, a súmula diz que não. A súmula diz que aquelas horas que foram compensadas, por exemplo, a de segunda a sexta, né, porque ele trabalha em tese de segunda a quinta, 9 horas, trabalha sexta, 8 horas, e no sábado não deveria trabalhar, deveria compensar, são pagas apenas com adicional de 50%. E aquelas que ultrapassaram as 44 horas devem ser pagas como extras, né? 8 horas extras. É aqui a súmula 85. Mas a reforma não deixou muito claro se isso vai continuar ou não, porque a reforma ela é contrária, em parte, a esta súmula. Enquanto que a reforma trabalhista diz que a prestação de horas habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada, a súmula diz exatamente o oposto, dando a solução que eu falei para vocês em seguida, né? E aí a gente tem que esperar a jurisprudência, tá? Infelizmente a gente tem que esperar a jurisprudência para ver como é que isso vai ser definido. A súmula diz: a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. A reforma trabalhista diz o oposto, não descaracteriza. A súmula continua: nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal, as 44 horas, deverão ser pagas como extras. Enquanto aquelas destinadas à compensação, deverá ser paga a mais apenas o adicional.
né? Então a gente não sabe como é que vai ficar, infelizmente, tá? Porque a nova redação do artigo 59b alterou essa súmula no que se refere à descaracterização ou não do acordo de compensação. Tá? Então, por hora, fica a nossa dúvida, eu mesmo tenho dúvida em relação a isso, o que vai acontecer. Tá bom? Senhores, na aula que vem, nós iremos estudar o que são horas extras, como é que se calculam as horas extras, no que elas repercutem, né? Como é que são as horas extras do comissionista, se pode pré-contratar horas extras, o que acontece quando suprimem horas extras que são habitualmente recebidas e assim por diante. Tá? Se há necessidade de controle da jornada de trabalho, quem precisa ter a jornada controlada, quem está dispensado, né? Existe aí agora uma nova possibilidade de controle de jornada que a gente precisa avaliar, enfim, tem uma série de circunstâncias que vão ser estudadas. Mas o nosso objetivo principal, e nós temos vídeos sobre este assunto, é chegar num caso como esse, ó, em um determinado mês, um empregado contratado para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, ó, a jornada contratual, que é a que a gente sempre deve avaliar, sem acordo de compensação de jornada, trabalhou 6 vezes por semana, de 8 a 18, com 1 hora de intervalo. Aí eu coloco aqui quais eram os valores que ele recebia por mês e a gente calcula, né? Quantas horas extras ele faz jus. Olha aqui, horas extras, horas simples, tal. Aí eu calculei que ele fazia jus a 17,18 reais, né? É a hora simples dele, vezes 1,5, e nesse caso específico ele fazia 42 horas extras, 0,8, né? Multiplicado pelo valor da hora extra, a gente chega aqui, neste mês, a um valor de R$ 1.103,07 pela jornada executada em horas extras. Então, o nosso objetivo é, né, de alguma forma, entender essa dinâmica, que aí é a parte prática, é o que a gente fala de saber fazer, né? Não adianta a gente saber na teoria o que foi passado. É importante que a gente consiga aplicar, né, esta teoria na prática. Num contexto específico, ele faz jus às horas extras? Se faz jus às horas extras, quanto que ele receberia? Num contexto específico, ele vai ter direito ao adicional noturno, vai ter direito ao intervalo? Eu tenho vários vídeos no YouTube, né, na página específica, explicando isso. Então, quem puder, né, assistir a esses vídeos já ajudaria bastante, porque vocês conseguiram entender bem o que acontece. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, mas vou me colocar à disposição, né, para vocês e responder algum tipo de dúvida que surgir. Só um pouquinho.